Hoje eu quero conversar com vocês sobre a convivência com as pessoas narcisistas. Seja uma mãe, um pai, um marido narcisista. As pessoas narcisistas que nós temos que conviver. Não estou falando de transtorno narcisista não, porque transtorno acomete quase no máximo 2% da população. Estou falando de traço narcisista. Aquelas pessoas que a gente tem que conviver, que tem o traço do egoísta, da vitimização, de não ajudar os outros, de fazer a intriga entre as pessoas, de se vitimizar o tempo todo, de se achar o tempo todo que ela é a vítima e que todo mundo é algoz. Todos esses traços, quando a gente convive, trazem muito malefício. Aquelas pessoas que têm um comportamento abusivo, aquelas pessoas que têm um comportamento gaslight, aquelas pessoas que fazem você acreditar que é você que está enlouquecendo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar sobre esse tema. Se você tem uma mãe narcisista, se você tem uma esposa narcisista, você deve ter percebido que eles tendem a fazer você acreditar que você está enlouquecendo. Eles tendem a distorcer a realidade. Eles tendem a fazer, igual aquele filme A Meia Luz, com a Ingrid Bergman, da década de 40, que foi feito baseado num marido que tendia a enlouquecer a mulher, fazendo ela acreditar que o que ela via era mentira, e ele fazia ela acreditar que não estava acontecendo aquilo. Daí originou a palavra gaslight. Pessoas que têm esse comportamento de fazer o outro acreditar que ele está enlouquecendo. É muito difícil conviver com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa, ele distorce a realidade para ele passar de vítima e você passar de algoz. Então, todas as vezes que numa família nós temos esse comportamento, vamos dizer que ele está no terceiro casamento. E todas as vezes que ele conta dos casamentos que passaram, ele sempre vai colocar o parceiro dele ou a parceira como se eles tivessem sido aqueles que prejudicaram sempre ele. Ele nunca reconhece o que ele faz, ele sempre acha que ele é maravilhoso, que ele é o salvador, tanto que vem da triangulação de Karpman, que tem o salvador, a vítima e o perseguidor, e toda vítima passeia entre perseguidora e salvadora. E todas as vezes que a gente quer salvar alguém, a gente quer salvar porque quer manter aquela pessoa sob o nosso controle. Então, mesmo que essa pessoa, o parceiro ou a parceira, tenha sido alguma vez generoso ou generosa, ela tem um boleto bancário para te cobrar ad eterno pelo que ele fez. Então, esse é o comportamento do parceiro que tem traço gaslight, tem traço abusivo, tem traço narcisista. E a gente tem que sair desse ciclo da codependência. E como se comporta no fim de uma relação esses parceiros que têm um comportamento abusivo, gaslight ou traço narcisista? Eles se comportam de uma forma que eles vão sair como se fosse o grande prejudicado da relação, aquele que sempre ajudou, aquele que foi o maravilhoso e aquele que foi sempre aquele que sofreu os danos da relação. Todas as vezes que uma relação acaba porque acabou a admiração de ambas a parte ou de uma só, mas um casamento acaba porque ambos não quiseram fazer com que o casamento desse certo. Nenhum casamento acaba porque não houve. Porque se houve a reciprocidade, se houve o afeto generoso, o casamento não vai acabar. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem enfrentar a relação de construir. Porque o relacionamento, para ser construído, você viver 10, 20, 30, 40 e o resto dos anos junto, você tem que construir. São construções que fazem perdurar. Se você está saindo de uma relação, tira óculos, bota óculos, tira óculos, bota óculos, para mostrar para vocês que às vezes você viveu uma relação com os óculos escuros, você não soube enfrentar a realidade. Por isso que eu gosto de botar e tirar o óculos. Eu quero dizer para você, não sofra, vá fazer análise para buscar a sua identidade, o seu papel, a sua autoestima, seja você menina ou menino. Se você está sofrendo o fim de uma relação, não fica sofrendo, porque quem perdeu foi a pessoa. Se você tiver autoestima, você vai entender que não foi você que perdeu. Quem perdeu foi a pessoa de conviver com a pessoa mais legal que você conhece, que é você. Não chore porque a pessoa deixou de gostar de você. Chore porque você deixou de gostar de você. No dia que você souber que a pessoa mais importante que você conhece é você, é o princípio da máscara do avião. Proteja você. Mães,
são aquelas que não têm o amor incondicional. O amor incondicional pelo filho é uma construção. Ele não é inato. Inato é quando nasce com o sujeito. Ele é construído. Por isso que existem mães que deixam os filhos jogados numa lata de lixo, numa lagoa e dão para adoção. É porque não é inato. E a pior coisa que tem é você conviver com uma mãe narcisista. Aquela mãe que não ama o filho incondicionalmente, mas ela faz dos filhos ou bode expiatório, ou filho dourado, ou filho invisível. São os 3 tipos que habitam num lar que tem uma mãe narcisista. E a mãe narcisista, ela promove, sabe o quê? Conflito entre os filhos. Que ela quer falar de todo mundo para todo mundo e ela faz com que os filhos fiquem o tempo todo com essa guerra. Então você é fruto de uma família que tem uma mãe narcisista, corre para fazer análise. Não viva mais. Muitas pessoas são filhos ou filhas de mães que não amam incondicionalmente seus filhos. E o amor de mãe não é incondicional, não nasce com a mãe, não é inato. E nasce é quando nasce com o sujeito. Então, são mães que não deveriam ter tido filhos. E elas promovem, ou filhas, né? E elas promovem a discórdia entre os filhos, porque elas têm penas dela, elas são egoístas, elas distorcem a realidade. Tantas características que tem uma mãe narcisista. Eu vou botar aqui nos comentários algumas características, mas eu gostaria que você, se você tem uma mãe narcisista, não adianta você convencer sua mãe que ela tem que te amar, porque ela não ama. Não adianta você buscar ajuda, porque nela não virá ajuda. Você tem que buscar ajuda sim, na análise. Você tem que buscar construir sua autoestima. Você tem que buscar construir quem é você, a sua identidade, o seu papel, para você ter vida, deixar de ser. Hoje nós vamos conversar sobre mães narcisistas. Mães narcisistas são aquelas que elas não desenvolvem pelos filhos o amor incondicional. O amor incondicional não é inato. As mães não têm o mito da maternidade que todas as mães amam os filhos. Não. Por isso que tem mãe que dá para adoção, por isso que tem mãe que joga fora o filho. Amor é uma decisão e as mães têm que decidir. E na família que existe uma mãe narcisista, existe muita intriga. Essa mãe se coloca como se fosse a vítima eterna. Essa mãe quer ser sempre adulada por todos eles. Essa mãe é aquela que promove intrigas. Eu vou colocar aqui embaixo as descrições das mães narcisistas. Mas eu gostaria que você, se percebeu sendo filho de uma mãe narcisista, o que você tem que fazer é buscar análise para você fazer a experiência emocional corretiva na sua vida. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com e saiba os produtos que nós temos e vem participar ou das nossas formações ou do grupo de terapia. Eu sou Cássia Rodrigues.